quero convidar os irmãos, né, para abrirem a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 12. Leremos apenas 3 versículos aqui. E eu queria, ao mesmo tempo, agradecer o convite aí do André para estar aqui hoje participando aí com vocês dessa bênção, né, que é um momento aí, com certeza, é um momento que nos concedeu o Senhor para podermos meditar naquilo que é mais importante. Meditar na palavra de Deus, nos alimentar dessa palavra, como disse Jesus, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, glória a Deus. Então, nós precisamos mesmo desse alimento para estarmos de pé. Não apenas de pé fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente. Amém. Com a nossa fé robustecida, com a nossa fé edificada na palavra que vai nos permitir vencer o mundo, né? Diz a palavra de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Amém. Então, vamos ler. Obrigado pelo convite, André. Deus abençoe a todos os presentes. Amém. Tá bom? Que o Espírito Santo possa estar falando nos nossos corações aqui nesta noite. É o nosso desejo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava pensando... Amém? Amém. O tema, né, dessa campanha, não sei se você chama de campanha, mas o tema desse mês é a família, não é isso? Sim, amém. Amém? E eu me trouxe aqui à memória esse texto tão importante, que o texto que fala da chamada de Abraão. Abraão, nós conhecemos na Bíblia Abraão como sendo o pai da fé. Não é verdade? Por quê? Porque Abraão creu em Deus. E nós somos também, segundo a palavra, descendência de Abraão segundo a fé. Por quê? Porque nós também ousamos crer em Deus. Ou porque a nós também foi dado este dom. Porque, como diz Judas, a fé não é de todos. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé, não é isso? Mas a fé é dom de Deus. Então, foi Deus que nos concedeu alcançar essa promessa. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês para 2 coisas que eu acho importantes nesse texto. A primeira coisa é que nós percebemos aqui uma maneira singular como Deus se manifesta. Amém? Amém. Deus é um Deus que faz promessas. E essas promessas, elas exigem da nossa parte uma contrapartida de fé. As promessas de Deus são para nós, mas nós precisamos reagir à promessa de que maneira? Crendo. Crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Por quê? Porque sem fé, está lá em Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, a primeira grande lição que nós temos no texto é que o nosso Deus é um Deus de promessas.
E isso significa que aprove a Deus se manifestar, se revelar, aqui no caso a Abraão, e também a nós, através de promessas. Porque as promessas vão colocar à prova a nossa fé. Não é? Eu vou chegar na questão da família. Mas essa introdução é importante, porque entre o tempo em que a promessa é liberada e o tempo do seu cumprimento, existe um lapso, né? Existe um espaço em que nós precisamos exercitar a nossa fé e permanecer crendo, para que possamos ver, no tempo oportuno, o cumprimento da promessa. Amém? Amém. Então, aqui, o primeiro grande ponto, né, que eu queria destacar é este. O nosso Deus é um Deus de promessas e Deus espera uma resposta de fé da nossa parte às suas promessas. Amém? Amém. 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 Então, Deus se manifesta aqui a Abraão e lhe faz promessas. Só que Abraão, a promessa que Deus faz a Abraão, ela está condicionada ao cumprimento de uma ordem também de Deus. E a ordem de Deus para Abraão aqui neste contexto, neste capítulo aqui que nós lemos, era: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então vejam vocês que Abraão não sabia para onde ia. Né? Se ele falasse, sai daqui e vai para o lugar tal, talvez fosse mais fácil Abraão obedecer a ordem, a direção, ao conselho do Senhor. Mas Deus fala para Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou ainda te mostrar. E Abraão obedeceu. Diz a palavra de Deus que a obediência de Abraão foi-lhe imputada como justiça. Amém? Então, ele obedeceu a palavra de Deus e saiu da sua terra. Mas interessante que quando Deus faz promessa, eu acho muito bonito isso. Ele faz promessas grandes aqui para Abraão. Ele fala para Abraão que Abraão seria uma grande nação. Ele fala, eu fartiei uma grande nação. Eu te abençoarei grandissimamente, eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. É coisa maravilhosa. Quando Deus aparece a alguém e faz promessas. Por que maravilhoso? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falou que não o fará, prometeu e não cumprirá. Não é verdade? Amém. Amém. Então, receber promessas já é um privilégio. Amém. Tá? Receber promessas de Deus já é um privilégio, porque aquele que prometeu, ele tem toda a condição, toda a capacidade de cumprir. Amém, irmãos? Amém. Agora, vamos entender agora o contexto ou a circunstância de Abraão. Abraão recebe essa promessa, ele ainda era relativamente jovem, não era um garotão, mas ainda tinha toda a força, né, na sua varonilidade. Ele podia ter filhos, ele podia, né, ainda, de alguma forma, confiar na sua própria condição para que aquela promessa fosse cumprida. Não é verdade? Amém. Eu queria chamar a atenção de vocês que Deus espera. Se nós formos ver os capítulos seguintes, Deus espera que Abraão vá envelhecendo. E quando Abraão, então, lá na frente, nós veremos isso, ele não tem mais nenhuma condição de gerar, humanamente falando,
Deus se manifesta novamente a ele e ratifica a promessa. Isso para a gente, irmãos, é muito importante, porque geralmente quando Deus faz promessas, nós nos vemos cercados de impossibilidades. Parece que as circunstâncias se levantam para falar o contrário daquilo que Deus disse. E aí nós precisamos perseverar na fé para que possamos alcançar as promessas. Então, eu quero falar para você aqui nessa noite, você que está nos assistindo, olha, que Deus não depende da nossa condição, da nossa capacidade, da força do nosso braço, dos nossos contatos, da nossa rede de relacionamentos, da nossa capacidade de convencimento, da nossa capacidade de persuasão, da nossa competência, do nosso mérito para realizar aquilo que Ele tem prometido nas nossas vidas. Nós precisamos, Deus permite que nós cheguemos a uma condição de dependência total dEle, para que então Ele se manifeste da maneira que Ele deseja e a glória, né, daquela realização na nossa vida, a glória do cumprimento daquela promessa seja revertida para Deus, que é o autor e o cumpridor da promessa. Tá bom? Agora, vamos entrar aqui no tema aqui do mês, né? Agora, é só um preâmbulo que eu coloquei para vocês aqui. Deus é um Deus de promessas. As promessas, geralmente, elas são liberadas em momentos que não são favoráveis, não são propícios. Nós, entre a liberação da promessa e o seu cumprimento, nós passamos por situações que nos levam, naturalmente falando, racionalmente falando, até a desacreditar da promessa. Mas eu quero reiterar e lembrar para você nesta noite que Deus não se esqueceu de nenhuma das suas palavras. Que tudo aquilo que Ele falou, que Ele prometeu, permanece sendo válido na minha e na sua vida. E não vai ser circunstância nenhuma que vai impedir que Ele realize aquilo que Ele prometeu. Amém, Deus. E no versículo 3, então, nós entramos aqui numa parte que eu acho central aqui da nossa reflexão nessa noite. Ele fala para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Mas ele fala também: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala da descendência de Abraão, ou do seu descendente, Deus aqui, ele faz uma promessa que é extensiva à família. Ele faz menção às famílias. E aí eu volto lá atrás, no Gênesis, quando Deus criou o primeiro casal, abençoou Adão e Eva, e ordenou a eles que eles se multiplicassem e que enchessem a terra. E lá no Gênesis, nós vemos que o homem, a mulher, ali, o casal, eles acabam cedendo à tentação e, aparentemente, aquele plano de Deus, ele se frustra. Não é verdade? Mas eu quero falar para você que o plano de Deus nunca se frustra. Entendeu? Grava isso. Jó, depois que Jó passou por toda aquela provação, por toda aquela situação difícil, aquela prova, ele ficou doente, ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos. No final daquela prova que Deus se manifesta a Jó, Jó exclama, né, diante do Senhor e fala: bem sei agora que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Jó... E por que Jó falou isso, irmãos? Porque ele já estava desacreditado. Porque no meio daquela luta, com certeza, ele achou que não tinha mais esperança. Ele achou que não tinha mais jeito. Mas depois que Deus se manifesta a ele,
ele tem um conhecimento de Deus, face a face, né? Porque Jó, ele fala também, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que ele tem uma experiência pessoal com Deus, ele fala, Senhor, me perdoa. Eu falei do que eu não entendia. Eu falei coisas que eu não sabia. Agora, todavia, eu reconheço que tu podes tudo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho certeza que... Eu sei que todos nós passamos por provas, né? É por isso que Pedro fala para a igreja, ora, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos, né? Regozijai-vos, porque grande é a glória que há de ser manifestada nas nossas vidas através ou por meio dessas tribulações. Então, assim, não estranhemos. Eu peço a você, eu quero que você reflita nisso. Não estranhe. Né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Abraão aqui, irmãos, ele recebe uma promessa, e aqui eu quero voltar lá em Gênesis. Quando o homem e a mulher, eles cedem à tentação de Satanás, Deus se manifesta no Éden e faz uma promessa. E qual foi a promessa que Deus fez? Que da semente da mulher, ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Não foi assim? E eu pergunto para vocês, em algum momento aquela promessa já caiu por terra? Não. Não. Deus não é um cara que minta, como eu já falei aqui, não é? O que Deus falou está de pé. Amém. É coisa Glória a maravilhosa. Deus. Eu fico imaginando aqui que o próprio Abraão aqui, eu vou chegar aqui nas famílias, por quê? Para que a promessa se cumprisse, Jesus teve que se manifestar como homem entre nós, numa família. Uma família humilde, uma família pobre. Mas foi o meio que Deus encontrou para compartilhar conosco a sua maior dádiva. E Abraão aqui, irmãos, Abraão, ele está dentro dessa cadeia de cumprimento profético. Isso vai acontecendo no passar dos anos, no passar dos séculos, até que, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, até que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que Paulo está falando aqui, em Gálatas 4:4, esse Jesus é aquela semente da mulher, a que Deus se referiu lá no princípio, lá no Éden, no tempo oportuno, não antes nem depois, mas na hora determinada por Deus, segundo o seu plano eterno de salvação. Ele se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Então, esta é a palavra de Deus. E vejam vocês que Abraão recebe essa promessa aqui, irmãos. E depois Deus se manifesta outras vezes a Abraão, para que aquela promessa tivesse o seu cumprimento exato, o seu cumprimento fiel. E eu me lembro aqui que Abraão estava numa situação como peregrino na terra de Canaã. Olha só, irmãos. E Deus fala para Abraão numa outra revelação, uma outra passagem, não vou agora citar, né, não vou ler por causa do nosso tempo, mas ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, essa terra que você está pisando, eu vou dá-la aos teus descendentes. Mas tem uma coisa, Abraão. Os teus descendentes vão para uma outra terra. Eles vão ficar nessa outra terra cerca de 400 anos.
mas depois eu os trarei de volta para cá. E os estabelecerei nesta terra para sempre, porque esta é a aliança que eu faço contigo. Aleluia. Então, eu só queria que você refletisse nisso. Abraão não viveu 400 anos, viveu? Não. Abraão morreu. Depois de Abraão veio quem? Veio Isaac. Isaac morreu. Veio Jacó. Jacó foi levado por José para o Egito. Jacó morreu. Depois José morreu. E eu pergunto para vocês, a promessa morreu? Não. Aleluia. A promessa, Glória a Deus. a promessa de Deus permanece de pé. Louvado seja Deus. Nós vemos hoje o cumprimento de toda essa palavra. Há um plano de Deus estabelecido desde o princípio, no Gênesis, que está sendo cumprido, que vem sendo cumprido. E eu e você, nós fazemos parte do cumprimento dessa profecia, do cumprimento dessa promessa. Porque desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, Deus determinou que através da semente da mulher, e aqui, né, no texto que nós lemos, através de Abraão, o pai da fé, da sua descendência, viesse o Cristo. Não é? E Cristo... É interessante, irmãos, que a promessa de Deus a Abraão, olha só que interessante. Sara era estéril. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Sim. Sara era estéril. Sim. O que é uma pessoa estéril? Que não pode ter filhos. Aí eu pergunto para você, a esterilidade de Sara foi impedimento para que Deus cumprisse a sua promessa? Não. De jeito nenhum. Eu pergunto para você nessa noite, o que é que você vislumbra hoje como sendo o maior impedimento para que Deus cumpra a sua promessa na sua vida? Amém. Louvado seja Deus. E se não bastasse o fato de Sara ser estéril, quando chega o tempo do cumprimento da promessa, que Sara já tinha, se não me engano, cerca de 90 anos, Abraão já tinha 100 anos de idade, e aqueles varões, são 3 varões, que se visitam Abraão na sua tenda, e eles falam para Abraão o quê? O Senhor ali presente fala o que para Abraão? Daqui a 1 ano voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aí Sara faz o quê? Sara estava na tenda. Diz a palavra de Sara, ela começa a rir. Não é verdade? E se não me engano, Isaac significa riso. Alguma coisa assim. É. Verdade. Sara começa a rir. Por quê? Era humanamente impossível que uma mulher estéril, e não somente estéril, uma mulher que já tinha cessado o costume das mulheres, segundo a palavra de Deus, uma mulher com 90 anos de idade, o corpo amortecido, já estava tudo ali fora do prazo, né? Não é verdade, irmãos? Né? Já tinha passado a validade. Aí Deus chega no meio da impossibilidade, no meio daquela situação impossível, e Deus fala para Abraão, olha, daqui a 1 ano, tua mulher vai ter um filho. E Sara fica porque ela acha aquilo um absurdo, e o Senhor que estava ali diante de Abraão, que conhece todas as coisas, ele chama a Sara e fala, por que tu riste? Aí ela fala, não ri não. Ela ficou até amedrontada, porque aquele que estava diante dela era, com certeza, era o Senhor ali, uma forma talvez de teofania. Ele fala para ela, não diga que não riste, porque tu riste. Porventura, haveria coisa alguma difícil demais para o Senhor? Oh, Deus. É maravilhoso. Então, É maravilhoso. eu quero perguntar para você a mesma coisa hoje. Você com Deus, pensa aí.
Qual é o teu maior problema? Qual é o maior empecilho na tua cabeça? A que Deus cumpra as suas promessas. E eu pergunto para você nessa noite, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Pode ser difícil para mim. Pode ser difícil para você. Né? Nós somos limitados. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Não é verdade? E aqui, nós vemos que essa promessa de Deus a Abraão, e aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção disso, né, porque fala sobre família, não era uma promessa exclusiva para Abraão. O objetivo final de Deus, quando chamou Abraão, foi abençoar todas as famílias da terra. E nós somos chamados também, como Abraão foi chamado, para sermos bênção, não somente para nós mesmos, não somente bênção na nossa casa, mas bênção também para as famílias que colocam no nosso caminho, para que possamos estender a mão, para que possamos orar em favor dessas pessoas que estão enfrentando dificuldades. Como diz a palavra de Deus, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Fazendo isso, nós estamos sendo o quê? Sendo bênção. Né? Para as outras pessoas, para as outras famílias. E dentro dessa palavra profética, dessa promessa que Deus faz a Abraão, né? Depois de toda aquela cadeia genealógica, né? Nasce Jesus. Jesus, a Bíblia fala que ele é o desejado de todas as nações. Porque é de Jesus que falam as Escrituras. É de Jesus que Deus faz aquela primeira profecia lá no Gênesis, é acerca de Jesus que Deus fala, né? Chama ele de a semente da mulher. E por que a semente da mulher? Porque geralmente nós sabemos que um ser humano natural, ele nasce, né, de uma relação amorosa entre um homem e uma mulher. Mas com Jesus foi diferente. Não foi assim? O anjo visitou Maria e disse para ela o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Não é verdade? E aquele que de ti há de nascer. Ou seja, Jesus, ele foi o quê? Gerado no ventre de Maria por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Maria não teve contato com homem, com varão nenhum. É o que diz a palavra de Deus, está lá escrito. Então, Jesus, ele veio de quê? Da semente da mulher. Não é verdade? E nasceu lá, sem aparência, em uma casa humilde, uma manjedoura, e se tornou o Salvador de todo mundo e também o abençoador de todas as famílias. Amém? Amém. Então, Amém. para aqui a minha parte, gente, dizendo para você que as promessas que Deus tem na tua vida, as promessas que Deus tem na sua família, elas estão de pé. E Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado a meu respeito e a seu respeito. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. Eu queria deixar você hoje, nesta noite, com uma palavra de fé, de confiança, de que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Agora, deixa eu falar para você. A exemplo de Abraão, né? Vou finalizar aqui, André, não vai demorar muito, mas a exemplo de Abraão, Deus tinha uma promessa na vida de Moisés. Então, Moisés, com 40 anos, ele se acha fortão. E ele pensa que ele, na força dele,
ele vai cumprir a promessa de Deus. Então, ele se levanta na sua força. E, em vez de conseguir o seu objetivo, ele acaba se tornando um homicida e depois um fugitivo. Então, Moisés, ele passa fugindo, né? Ele vai para o deserto e fica no deserto esquecido 40 anos. Porque já estava com 80 anos de idade. Não tinha mais pretensão de nada. Já não se achava mais capaz de nada. Não sabia nem falar direito. Deus aparece a Moisés numa sarça ardente e chama Moisés para cumprir a promessa, para cumprir o seu propósito na vida de Moisés. Então, eu queria falar para você nesta noite. Não é pela tua condição. Não é pela tua capacidade. E, pelo contrário, Deus usa coisas que não são para confundir as que são. As pequenas para confundir as grandes. Amém. As loucas para confundir as sábias. Aleluia, Deus. E por que é assim? Porque Deus quis que fosse assim. Por quê? Porque nenhuma força, irmãos, anotem isso, nenhuma força impressiona a Deus. Gravaram isso? Nenhuma força impressiona a Deus. E uma habilidade impressiona a Deus. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. É porque na fraqueza nós somos mais dependentes do Senhor. Na fraqueza nós aprendemos a andar por fé e não por vista. Na fraqueza, as circunstâncias não ajudam nem atrapalham. Nosso caminho é plano, é reto diante do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que não é pela nossa condição, não é pelo que nós vemos. É porque Deus está conosco, diz a palavra do Senhor. Deus, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Essa palavra, irmãos, eu queria só fazer, se o André me permitir, uma oração. Amém. Todos nós, né? Eu não sei qual é o teu problema, tá? Eu não sei se o teu problema é um problema na família, se você está representando alguém da sua família que tem uma necessidade especial, uma necessidade de ser tratada por Deus, ou se é um problema seu mesmo, não faz diferença. Porque Deus é o mesmo. Diz a palavra de Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. Mas Ele tem de propósito nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Não vai ser a minha impossibilidade que vai limitar a Deus. Amém? Amém. Então, dentro dessa palavra que nós lemos aqui, que fala de promessas, que fala da fidelidade de Deus, que fala que Deus, Ele é o Deus do impossível, eu queria orar por nós, me incluindo também aqui nessa oração, para que Deus continue trabalhando nas nossas vidas, para que a nossa fé não desfaleça, que possamos, perseverando e crendo, alcançar a promessa. Amém? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer a Ti por essa palavra abençoada, porque fala de um homem que foi chamado no meio de tantos homens e tantas mulheres que viviam naquela época. Abraão, no caso ainda, Abraão foi chamado, Senhor. E a resposta dele foi uma resposta de fé. Eu louvo ao Teu nome, porque cada um que está aqui, Pai, neste grupo, nesta noite, Em nome de Jesus. foi chamado pelo Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que a nossa resposta ao Teu chamado seja uma resposta de fé. Que eu possa, Pai, cada um que possa se levantar nesta noite, crendo no poder da Tua palavra, para cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem planejado a nosso respeito. Que não vejamos mais e não sejamos mais abalados, nem impactados pelas nossas impossibilidades.
Mas eu te peço, meu Deus, nesta hora, que cada um aqui, Senhor, receba, Pai, receba de ti, Senhor, a capacitação, a fé, ó Pai, a força do teu Espírito Santo, Senhor, necessária, Pai, para prosseguir na caminhada, crendo que o Senhor está conosco, até que possamos alcançar, Pai, as tuas promessas e para que todo o teu propósito, Senhor, seja cumprido nas nossas vidas. Abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Amém. Ó Pai, os problemas, as dificuldades que estão sendo colocadas diante do Senhor nesta hora. Eu não sei, Pai, quais são, mas o Senhor conhece todas as coisas. Entra com a tua providência nesta noite e manifesta-te, Senhor, poderoso, na vida de cada um aqui, Senhor. Em cada família aqui representada, Senhor. Que haja paz. Amém, Deus. Louva a nós. Que haja libertação. Que haja cura, Senhor. Que haja união. Ó, Pai, lança por terra, Pai, toda obra do diabo. Que não prevaleça, Senhor, contra os teus filhos e tuas filhas aqui presentes. Abençoa as famílias, Senhor, aqui representadas. Que a tua paz e a tua bênção permaneça conosco, Pai. Nós oramos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, André. Amém.